Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que quer se aproximar de Deus, quer conhecê-lo melhor, ser amigo dele, fortalecer a sua fé e aprender verdades espirituais. Aqui você vai ouvir mensagens cristãs inspiradas e músicas que tocam o seu coração. O meu objetivo é mostrar o caminho cristão para as pessoas que não conhecem. Mas eu enfrento um problema muito grande, porque a maioria das pessoas que decide ouvir um programa cristão já é cristã. Ou seja, é como dar aula de inglês para os americanos. E aqueles que não são cristãos já estão cansados demais desse papo de pecado, salvação, céu e inferno. Para eles parece ser a mesma conversa de sempre, e eu concordo, porque o que mais tem hoje em dia é cristão pregando para cristão. As igrejas estão cheias de padres, pastores e pregadores que falam a mesma coisa ano após ano para as mesmas pessoas. Quem vai à igreja normalmente já é da igreja. A maioria já conhece Jesus, sabe algumas histórias da Bíblia e vai lá só para escutar aquele sermão amigável com tempero de autoajuda. É uma cerimônia de limpeza de consciência. E ainda tem os grupos de WhatsApp cheios de cristãos mandando mensagens uns para os outros. Tudo muito lindo, mas nada eficiente. Estou falando da eficiência de alcançar as pessoas que ainda não são da fé cristã. Porque esse é o objetivo da vida do cristão, alcançar os não cristãos. Mas eles não estão interessados. Eu discordo. Acho que eles não têm interesse de ouvir o seu jeito de falar. Outro dia li um texto muito interessante com o título Pare de Falar Cristianês. Eu gostei porque o autor explicava exatamente essa questão da linguagem que os cristãos usam para falar de Deus e de Jesus. Os cristãos falam para cristãos e sua conversa não atrai as outras pessoas e nem desperta o interesse dos que não são da fé. E infelizmente a maioria dos cristãos hoje em dia nem se importa com isso, porque acha que o principal objetivo da sua vida é se limpar e ficar santo para se apresentar a Deus. Eles se esforçam pra caramba para rejeitar o pecado, se manter afastados do mundo e não ser contaminados com as coisas dessa vida. E cada igreja tem a sua fórmula particular de como o sujeito deve fazer para ficar limpinho e santo para entrar no céu. Só que eu aprendi diferente. Aprendi que o mundo está entrando nos seus dias mais escuros. Aprendi que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, passados, presentes e futuros. Aprendi que Ele sabe que eu não sou perfeito e não está preocupado com isso. Aprendi também que existem as forças do mal, que querem destruir todos os seres humanos e acabar com o plano original de Deus. Querem matar o corpo e a alma de cada pessoa. Eu fui ensinado que o cristão é, na verdade, um soldado lutando uma guerra para libertar aqueles que são prisioneiros do inimigo. Soldado, guerra, prisioneiros, inimigo. Isso não parece nada com o sermão de domingo, mas é a situação real do mundo hoje em dia. Só que aí existe um outro problema. Como ensinar sobre a luz para quem está no escuro há tanto tempo?
Ah, é fácil, é só acender a luz e pronto, tudo fica claro. Não, não é tão simples assim. Se você não concorda comigo, experimente se trancar num quarto escuro e depois de 1 hora acenda uma lanterna forte direto na sua cara. A luz vai ferir os seus olhos e, infelizmente, algumas pessoas já se acostumaram tanto com as trevas que perderam o interesse pela luz. Algumas têm até medo dela. Mas aquela pessoa que é de Deus, que é um dos filhos da luz, esta sente falta da luz. Ainda que os seus olhos tenham se acostumado com a escuridão, o seu coração deseja ver a luz. Ela sente o vazio. Mesmo assim, continua não gostando daquela conversa de pecado, diabo e inferno. A mente dela já está cheia de dúvidas sobre si mesma. Ela tem muitos pensamentos negativos e sofre com as incertezas desse mundo. Ela quer Deus, mas não nos moldes que ele é apresentado. Ah, mas Deus não pode ser adaptado à preferência das pessoas. Concordo totalmente. Deus é Deus e nós não temos que adaptá-lo para as pessoas aceitarem. Mas o cristão, esse sim é quem deveria se adaptar para alcançar as pessoas que não estão sendo alcançadas hoje em dia. Não dá para usar a mesma velha técnica da condenação e culpa, mesmo porque muitas pessoas nem se sentem mais culpadas de nada. O mundo já perverteu tanto os seus sentidos e conceitos morais que elas não têm noção do certo e errado. Então não adianta insistir no conceito do pecado. Apontar o dedo acusador só vai afastar a pessoa que tem sede de Deus. Normalmente nos meus programas aqui na rádio e também nos vídeos do canal Deus Sem Igreja lá no YouTube, eu sempre cito vários versículos da Bíblia. E gosto muito de mostrar o que está escrito lá. Mas depois de ler esse texto sobre o cristianês, comecei a reconsiderar. Sabe por quê? Porque nesse texto o autor dá um exemplo muito claro dos comissários de bordo. Aquele momento quando você está sentado na poltrona do avião aguardando a decolagem e vem um comissário no corredor e começa a explicar os procedimentos padrões de segurança. Como colocar o cinto de segurança, como usar as máscaras em caso de descompressão, quais são as saídas de emergência e por aí vai. É sempre a mesma conversa com as mesmas informações e por causa disso ninguém presta atenção. Algumas companhias aéreas já tentaram inovar usando comediantes, encenações e até influenciadores digitais para chamar a atenção dos passageiros. Porque, goste ou não, são informações importantes que podem salvar a sua vida. Mas como é sempre a mesma mensagem, as pessoas perdem o interesse. Todas acham que já sabem e nem se importam. E é isso que acontece com a mensagem da fé cristã. Há anos que ela é pregada sempre do mesmo jeito, com a mesma entonação, a mesma linguagem e o mesmo apelo. Só que nós não estamos mais na Idade Média. Balançar a Bíblia na cabeça das pessoas não vai acordá-las. Nem adianta ficar esperando que elas decidam ir a um culto da igreja, uma reunião da célula ou uma missa de domingo. As técnicas dos anos 60, 70 e 80 também não funcionam mais. Nem os shows iluminados de música gospel e as apresentações de louvor. Nenhum deles atrai os jovens hoje em dia. No máximo vai tocar o coração de algum cristão que anda afastado. Mas a pessoa que não está interessada em religião não vai numa igreja buscar a Deus, mesmo que sinta muita falta dele. Porque ela já sabe como tudo funciona,
ou pelo menos acha que sabe. Ela vê os pastores evangélicos pedindo dinheiro aos fiéis, vê o teatro dos milagres, escuta sempre as mesmas frases e tem certeza que nada daquilo funciona para ela. Se vai numa missa católica, escuta a mesma cerimônia de sempre, sem nenhuma novidade. Então a única saída dessa pessoa é buscar no mundo alguma resposta, e ela não encontra. Mas o cristão verdadeiro sabe onde está a resposta. Ele sabe quem é o único Deus verdadeiro que pode salvar a sua alma. O problema é que a maioria dos cristãos não tem mais o poder do Espírito Santo. Eles não têm o dom de ganhar uma alma. Tudo o que têm são aquelas velhas frases que ouviram outros dizerem, e aquele mesmo velho sermão: arrependa-se ou você vai para o inferno. E pelo que eu me lembro, essa não foi a maneira de Jesus se aproximar das pessoas. Ele não ficou ameaçando-as com o fogo do inferno. Como disse o apóstolo João, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E o mundo aqui são as pessoas que não conhecem a Deus, aquelas que são de Deus, mas ainda estão perdidas nesse mundo. E essas pessoas sentem muita falta de Deus nas suas vidas, mas elas não querem aceitá-lo, não do jeito que a igreja apresenta. Eu preciso fazer uma pausa aqui para deixar bem claro que eu, Concécio, não sou contra as igrejas. Por favor, entendam isso. Eu não tenho nenhum preconceito com a igreja. Confesso que tenho muita preguiça de algumas e também acho muito chato o jeito de falar do pessoal da igreja, tanto católicos quanto evangélicos. Parece que gostam de falar de um jeito diferente só para mostrar que são da igreja. E é isso que espanta aqueles que não são. Eu normalmente acompanho na mídia social alguns padres que admiro, alguns pastores evangélicos que vejo claramente que são usados por Deus. E sempre que posso compro seus livros, leio, estudo e até uso o material aqui no meu programa. Mas eu sei muito bem que o que interessa não é a sua igreja. Se você está em sintonia com Deus e tem amor sincero por Ele no seu coração, todas as pessoas vão perceber. A luz de Deus dentro de você vai brilhar e vai atrair outros para Ele. Deus sem igreja é exatamente isso: seguir a Deus independente da igreja que você frequenta ou não frequenta. Mas não basta só seguir a Deus. Se você segue a Deus de coração, procura ler sobre Ele na Bíblia, conversa com Ele em oração e se esforça para andar como Ele espera, isso tudo é muito bom para você. Fortalece sua fé, te ajuda a amadurecer como cristão. Mas esse não é o seu chamado. Como assim? O que mais eu preciso fazer? Isso é o que você faz para si mesmo. Mas e quanto ao resto das pessoas do mundo? O que você está fazendo para libertar aqueles que ainda estão presos na escuridão? Ser um cristão é lutar para libertar as almas aprisionadas pelo inimigo de Deus. E essa é uma tarefa muito difícil, porque o nosso inimigo não quer que você liberte ninguém. É por isso que ele tenta te convencer que você ainda é um prisioneiro do pecado e precisa se limpar e santificar para merecer a entrada no céu. Você nem é digno da própria salvação. Como acha que pode libertar os outros?
E essa ideia é tão forte no meio cristão que todo o sistema religioso funciona em torno disto. Cristãos se aperfeiçoando, se limpando, se ajudando uns aos outros para um dia alcançarem o céu cheios de glória. É aquela imagem do cristão vestido de branco, puro e limpo, se apresentando perante Deus, cada um levando a sua própria bondade para mostrar com orgulho a Deus. Só que esse é um grande erro que muitos cristãos cometem. Ser arrogante a ponto de achar que tem alguma bondade própria para apresentar a Deus. Jesus disse em Marcos 10:18, ninguém é bom, só Deus é bom. E lá em Isaías 64:6 está escrito que os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. O trapo da imundícia era o pano que as mulheres usavam para conter a menstruação antes da invenção do absorvente feminino. E esse pano ficava com um cheiro horrível, o mesmo cheiro que a nossa justiça tem para Deus. Por isso não adianta tentar se limpar e ficar puro e santo para se apresentar a Deus. Ele não quer um soldado limpinho. Ele quer um soldado útil e submisso, alguém que lute na guerra, que tenha coragem de enfrentar as forças do mal e resgatar os prisioneiros. Deus quer um soldado que rasteje na lama, suje o uniforme, arranhe os cotovelos e chute com força as portas do inferno para libertar os presos. Se você quer alcançar as pessoas que estão presas nesse mundo, precisa ir lá dentro do mundão escuro e conversar com elas. E precisa falar a língua delas. Se chegar numa roda de boteco falando em voz alta, arrependam-se, pecadores, é chegado o dia do Senhor, você não vai ser ouvido por ninguém. Condenar ao inferno os que ainda não são cristãos não vai ajudá-los a ir para o céu. Quando Jesus veio anunciar as boas novas, ele não ficou apontando o pecado nem condenando todos ao fogo do inferno. Ele foi compreensivo, teve compaixão e ensinou amor e perdão. Quando os líderes religiosos o desafiaram a apedrejar a mulher que tinha cometido adultério, ele os lembrou de refletir sobre seus próprios pecados. Jesus não queria condenar, ele queria ensinar amor e perdão. E no mundo de hoje as pessoas continuam precisando desse mesmo amor e de atenção. Por isso, muitas mergulham nas mídias sociais e criam falsos personagens para preencher suas necessidades. Mas continuam vazias e não sabem onde encontrar o verdadeiro amor. Buscam satisfazer seus desejos, realizar seus sonhos, alcançar todos os seus objetivos, esperando que com isso se realizem, mas quando conseguem, continuam vazias. E o sistema tem sempre uma alternativa espiritual ou uma novidade tecnológica para desviar a atenção e fazê-las esquecer deste vazio interior. Porque o mais importante é manter os prisioneiros ignorantes da sua prisão. Quem não sabe que está preso, não luta para ser livre. E é por isso que é tão difícil alcançar esta nova geração. Muitas crianças e adolescentes hoje em dia não sabem nem quem é Jesus. Não tiveram nenhuma base cristã na sua educação e nenhuma influência religiosa dentro de casa. Tudo que aprenderam veio do mundo através da escola, da mídia e até da família que decidiu permanecer neutra. Não quis tomar partido nem influenciar seus filhos no caminho da fé cristã.
Enquanto isso, as outras religiões continuaram firmes na sua propaganda espiritual. E os cristãos foram enfraquecendo e foram perdendo a sua convicção. Perderam a certeza daquilo que acreditavam e a vontade de defender a sua fé. Já não sabem mais se devem defender seus princípios ou apenas aceitar o mal que se espalha pelo mundo cada vez mais. E essa falta de atitude dos cristãos é a oportunidade que o inimigo dos seres humanos precisa. Como disse o filósofo irlandês Edmund Burke, o mal triunfa sempre que os homens bons não fazem nada. Mas Deus espera que seus filhos façam alguma coisa, que lutem com toda a força para libertar seus irmãos que ainda são enganados pelo inimigo das suas almas. A vida de um cristão não deveria ser num banco confortável da igreja, mas no campo de batalha, onde ele mostra o seu valor, se sacrificando para resgatar da morte eterna aqueles que estão condenados. Porque Deus nos deu o poder de salvar as almas da morte. E Ele vai cobrar de cada cristão a responsabilidade pelo uso desse poder. Você, cristão, não é um membro da sua igreja. Você é um soldado convocado para lutar uma guerra. Um soldado do exército do Senhor. No exército do Senhor há muito que você tem que aprender. Na sua primeira batalha você começa logo a enfraquecer. Então no meio da batalha você acha que não merece esse castigo. Mas você não espera uma guerra pra que você entrou nesse exército, meu amigo, meu amigo. Você entrou pra quê? Então de manhã cedo você espera por um dia melhor. Começa a orar e as coisas ficam até pior. Você enfrenta outra batalha e nem sabe mais o que dizer. Mas você não espera uma guerra. Pra que você entrou nesse exército, meu amigo, meu amigo? Você entrou pra quê? Quando enfrentar batalhas não vai enfraquecer. Afinal, lutar batalhas é o que um soldado deve fazer. O Senhor quer fazer de você um lutador. Não um mar de rosas, mais uma guerra. Foi o que Ele prometeu a você. Talvez você não entenda a guerra, mas siga em frente, clame a terra, 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 clame a terra. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu estou aqui para te inspirar a seguir o caminho cristão. Porque apesar de todas as coisas maravilhosas que esse sistema criado pelo homem tem para te oferecer, nenhuma delas pode se comparar às vantagens eternas de ser um filho de Deus. Tudo que esse mundo tem vai ficar para trás quando você deixar o seu corpo. Nada do que você conquistar, ajuntar, realizar e ganhar aqui no mundo para si mesmo vai te acompanhar depois dessa vida. E nenhuma religião moderna ou milenar pode garantir a sua segurança no mundo espiritual. Não tem nenhum espírito iluminado, nem guru oriental ou guia espiritual que seja capaz de te dar a vida eterna. Porque nenhum deles desceu até as profundezas do inferno e venceu a morte como Jesus Cristo. Só Ele tem esse poder e ninguém mais, porque Ele é Deus, e é só Ele que pode guardar a sua vida aqui nesse mundo e depois dele.
Isso não significa que ele não vai deixar nada de ruim acontecer com você. É uma bobagem pensar isso. Mas eu sei muito bem que ele sempre vai se certificar que tudo o que acontecer na sua vida vai ser para o seu bem, mesmo que você não entenda. Ele tem o poder para usar até os seus próprios erros a seu favor, e os erros dos outros também. Tudo vai te beneficiar. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas preste bastante atenção no que eu li. Tudo contribui para o bem, mas só daqueles que amam a Deus. Se você não é um dos que ama a Deus, nem adianta achar que isso vai funcionar para você, porque não vai. Essa não é uma frase de autoajuda, nem de pensamento positivo. É uma promessa de Deus feita para os filhos dele. Quer que funcione para você, então se torne um filho de Deus. Ah, mas é muito difícil ser um filho de Deus e ir para o céu. Não, não é. Se você tentar muito com todas as suas forças e se não cometer nenhum pecado a vida toda, pode ter certeza que não vai conseguir. O quê? Como assim? Eu tenho que me esforçar muito e ainda assim não vou dar conta? Não, não vai. Ninguém consegue se salvar. Se fosse possível para o homem se salvar sendo bom, Jesus não precisava ter morrido na cruz. O apóstolo Paulo escreveu isso em Gálatas 2:21. Se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Ah, mas então estamos todos condenados. Sim, exatamente. Agora você entendeu. Todos nós estávamos condenados à morte eterna, porque ninguém conseguia ser perfeito. Ninguém consegue seguir a lei de Moisés e guardar todos os mandamentos. A humanidade já estava condenada. Então, para nos libertar dessa condenação eterna, Deus enviou seu primeiro filho encarnado no corpo de um homem que viveu sem pecado, cumpriu toda a lei, foi perfeito, porque só ele tinha esse poder. E depois morreu como um pecador amaldiçoado na cruz, foi condenado ao inferno. Mas quando chegou lá, venceu o inimigo de todos os homens, ressuscitou e ofereceu o perdão eterno a todos que o reconhecessem como o Filho do único Deus verdadeiro e como Salvador. Quem aceita o seu sacrifício na cruz recebe de graça o perdão dos pecados e tem a vida eterna. Como está escrito em João 1:12, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se esse mundo não te satisfaz e você sente aquele vazio que nada pode preencher, experimente Jesus. Não estou te convidando para nenhuma igreja, nem te oferecendo uma vida fácil e cheia de alegria aqui nesse mundo. Estou te mostrando a única maneira de garantir a vida eterna, a sua entrada no céu. Ah, mas eu não estou preocupado com a minha vida no céu. Não está, mas deveria, porque aqui você vai viver poucos e maus 100 anos, talvez mais um pouquinho ou menos. Vai envelhecer, adoecer, seu corpo vai ficar fraco, cansado, velho e feio. E aí acabou. No céu, não. Quando morrer, você vai descobrir que acordou para a realidade e que a vida na terra era só um momento passageiro. O céu é muito mais real do que a vida aqui na terra, simplesmente porque é eterno e esta vida aqui é passageira. O apóstolo João resumiu esta verdade lá na sua primeira carta, 1 João 2,17. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você e eu vamos permanecer para sempre. Eu, você e todos os que receberam Jesus como Salvador.
A morte não tem poder sobre nós. Quando ela nos agarrar e dermos o último suspiro, vamos acordar em casa. E é isso que o cristão tem que ter certeza. Este é o nosso grande triunfo, a nossa carta na manga. É por isso que vale tanto a pena seguir o caminho cristão. Se te roubarem tudo, Deus tem muito mais reservado para você lá em cima. Se o seu corpo ficar velho e fraco, Deus vai te dar um novinho em folha quando você chegar lá. Se você perder uma pessoa amada que aceitou Jesus aqui, ela vai estar lá com Deus esperando por você. Se alguma pessoa te humilhar e te prejudicar aqui nesse mundo, Deus vai te receber em casa com carinho e amor. Vai enxugar todas as suas lágrimas e te recompensar por tudo que você passou aqui. Se te matarem, Deus vai te dar uma nova vida e eterna, que ninguém vai poder tirar. E não existe nada que alguém possa fazer aqui nesse mundo para te impedir de chegar na casa do Pai. Se você é um filho de Deus, você vai para o céu e ninguém pode tocar na sua alma. Só que essa verdade cristã incomoda as pessoas que não conhecem a Deus e que não o reconhecem como Criador e Senhor de tudo o que existe. Porque elas não encontram as respostas para os problemas dessa vida e nunca vão encontrar porque buscam aqui nesse mundo. O homem terreno se agarra com unhas e dentes à sua vida aqui na terra e não quer perdê-la de forma alguma, porque para ele não existe nada mais. E como não consegue enxergar a realidade eterna do mundo espiritual, prefere ignorar e lutar por sua vida na terra. Mas Jesus explicou em Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este vai achá-la. Perder a vida por amor a Jesus significa considerar as coisas de Deus mais importantes do que as coisas desse mundo. E é isso que nós cristãos temos que ensinar às pessoas, os valores espirituais e eternos. Porque o homem terreno não compreende essas coisas. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Para as pessoas do mundo, os cristãos são loucos, por isso elas ficam tentando nos convencer de que a religião é só uma ilusão e que não existe nada depois da morte, e o céu e inferno são só mitologia. Mas o cristão sabe a verdade, e nossa esperança está bem guardada com Deus. Ela é verdadeira, é real e eterna. Quem é filho de Deus não precisa se preocupar com as coisas desse mundo, nem mesmo com as coisas ruins que acontecem na vida dele. Porque lá em Mateus 10, 29 a 31, Jesus disse: nenhum passarinho cai por terra sem o consentimento de nosso Pai, e até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais que muitos passarinhos. Então, se Deus se preocupa mais comigo que com os passarinhos, eu sei que eu estou em boas mãos. E se Ele sabe até dos cabelos da minha cabeça, quanto mais dos meus problemas, afinal de contas são eles que deixam meus cabelos brancos, não é? E foi por isso mesmo que Jesus também falou em Mateus 6, 25 a 34, não andem ansiosos pela sua vida, preocupados com o que vão comer ou beber, nem pelo seu corpo com o que vão vestir. A vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhem para as aves do céu que não plantam, não colhem nem ajuntam comida,
mas o seu Pai Celestial as alimenta, e vocês valem muito mais do que elas. Quem pode, com todas suas preocupações, acrescentar 1 hora à sua vida? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas a vocês. Não andem ansiosos pelo dia de amanhã. O amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu sei que todos nós aqui temos responsabilidades. A maioria tem que trabalhar, pagar contas, cuidar de si mesmo e cuidar de outros. Então é difícil se identificar com essa passagem. E Jesus não quer que você deixe de lado suas obrigações. Não é esse o ponto. A mensagem aqui é não ficar preocupado com tudo, é confiar em Deus no meio das dificuldades. Porque mesmo que você não entenda o motivo de algumas coisas que acontecem na sua vida, como um filho de Deus, você pode ter confiança que o seu Pai que está no céu está cuidando de tudo. Ah, mas se ele está cuidando, então por que está dando tudo errado? Bom, provavelmente nem tudo está dando errado, mas mesmo que esteja dando tudo errado, você precisa se lembrar que os problemas acontecem simplesmente porque nós estamos vivos. Ter problemas não é um privilégio dos cristãos. Quer você seja criança ou adulto, homem ou mulher, cristão ou ateu, você vai ter problemas. Vai enfrentar batalhas, ter dificuldades, passar momentos horríveis, porque essa é a única maneira que Deus tem de formar o seu caráter e te ensinar a adquirir força. Se você é um cristão, então está sendo fortalecido, formado e treinado para a sua vida futura. E se não é um cristão, Deus pode estar tentando te chacoalhar para você se aproximar dele. E ele não desiste fácil. Quer você goste ou não de Deus, ele vai tentar te trazer para perto dele. Vai tentar de todas as maneiras e vai tentar até o fim da sua vida. Eu falei disso no vídeo Deus vai te encontrar, que está lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube. As coisas que acontecem na sua vida não definem quem você é, mas a diferença está na maneira como você encara as situações que tem que passar. É aí que o cristão tem uma enorme vantagem, porque ele sabe que o seu Deus amoroso não o abandonou aqui nesse mundo. O cristão passa dificuldade aqui, não porque Deus está zangado com ele, nem por causa de um grande pecado oculto. Deus não está zangado e Jesus já pagou pelos nossos pecados. O que acontece com o cristão é o processo de formação de um ser celestial. Um filho de Deus que vai viver a eternidade no céu ao lado do seu Pai. E Deus não quer nenhum filho bobão morando lá em cima. Por isso, joga duro com o seu processo de formação. Mesmo assim, eu acho que muita gente vai chegar despreparada. Você, cristão, não está passando por problemas nesse mundo só por causa das suas más decisões, ou por causa de um governo corrupto, nem por causa daquela pessoa chata na sua vida. As dificuldades que o cristão enfrenta aqui foram muito bem planejadas, elaboradas e permitidas pelo seu Pai amoroso. Apesar de você não entender as coisas que acontecem, confie que Deus é um Pai amoroso de verdade e que Ele está trabalhando cada dia na sua formação. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? Vocês lembram da história do José? Ele foi um menino mimado. Ficava se gabando para seus irmãos e gostava de contar para o pai as coisas erradas que eles faziam.
Os irmãos ficaram com raiva dele, o jogaram num poço, depois o venderam como escravo. Quando ele achou que as coisas estavam começando a melhorar, acabou sendo preso, acusado falsamente de assédio sexual pela esposa do seu patrão. Ficou anos na cadeia. Tudo realmente estava dando errado na vida dele. Mas Deus estava zangado com José? Ele estava sendo punido por causa dos seus pecados? Qual foi o motivo de todo aquele perrengue que ele estava passando? Deus estava preparando José para ser o governador do maior reino da terra. José iria proteger toda a sua família nos 7 anos de fome que ainda iam vir sobre a terra. E José confiava em Deus, e ele soube reconhecer a mão de Deus em tudo o que aconteceu na sua vida. Tanto que no final, quando os irmãos dele vieram pedir perdão, José respondeu, Gênesis 5:20, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para fazer tudo o que se vê hoje e para conservar muita gente com vida. Então dá para entender a vantagem de seguir o caminho cristão? Não existe acaso na vida do cristão. Existe o propósito de Deus. Quando acontece uma coisa na minha vida que as pessoas chamam de coincidência, eu gosto de falar que foi Jesuscidência, porque é exatamente isso que acontece com o cristão. Para as pessoas do mundo, os problemas são tragédias injustas que acontecem para atrapalhar a vida delas, porque decidiram viver afastadas de Deus, não têm esperança a longo prazo. Eu sei que muitos aprendem a enfrentar essas dificuldades e se fortalecem com elas, mas mesmo assim não conseguem receber os benefícios completos desse aprendizado, porque não reconhecem a mão de Deus em suas vidas, e tudo o que aprendem aqui não pode ser usado a seu favor na eternidade, como Deus gostaria que fosse. Então, se você ainda não é um cristão e sente falta de algo mais que não sabe o que é, dê uma chance para Jesus. Não me importa se você gosta da igreja ou não. Fique a sós por um momento em silêncio, abra o seu coração a Deus, peça para Ele se revelar na sua vida. Deus está buscando todos os seus filhos espalhados pelo mundo. Alguns vão se reunir em igrejas, alguns em casa. Uns vão se encontrar através da mídia e outros vão caminhar sozinhos. Mas todos eles têm um lugar reservado depois dessa vida, um lugar na casa do seu Pai Celestial. E o que Jesus pediu a Deus em João 17 foi: Pai, eu quero que onde eu estiver estejam também aqueles que o Senhor me deu, que eles sejam um como nós somos um, eu neles e o Senhor em mim. João 17, 22-24. Então não fique perdido nesse mundo procurando se satisfazer com as coisas daqui. Use tudo de bom que esse mundo tem, mas se satisfaça com Deus, porque só Ele pode preencher o vazio do seu coração. Caminho, há uma só esperança para salvar sua alma, tirando a insegurança. Há uma única porta, há uma única luz. Se queres nascer de novo, peça a Jesus que entre no seu coração, porque estamos vivendo no tempo do fim, porque estamos vivendo no tempo do fim.
verdade. Há um só pastor, há um só mestre, há um só Senhor. Ele te ama, pare e escuta, escuta sua voz, peça a Jesus que entre no seu coração. Porque estamos vivendo no tempo do fim. 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 Este é o programa Deus Sei Igreja. Meu nome é Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 319-9690-3688. 319-9690-3688. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e esse mundo não está ficando um lugar melhor. O ser humano está se afastando cada vez mais de Deus e todos podem ver os efeitos negativos dessa atitude. Muitos colocam sua fé e esperança na tecnologia e no avanço científico, mas a ciência nunca foi capaz de formar o bom caráter em uma pessoa. Quem enxerga a vida com sinceridade sabe que o ser humano não está melhorando. A corrupção e a maldade aumentam cada dia mais. A frieza de coração, as atitudes egoístas e a falta de respeito pelo próximo também crescem sem parar. Cada dia mais pessoas estão buscando seus próprios interesses acima dos outros. Se atropelam, enganam e matam para terem o que querem. E assim o ser humano segue caminhando rumo à morte, ignorando as consequências de seus atos. Mas o aviso foi dado em Gálatas 6:7. Não se enganem, ninguém debocha de Deus. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. A humanidade está semeando ventos e vai colher tempestades. E os filhos de Deus serão protegidos destas tempestades que virão sobre a terra. Mas se por alguma razão um de nós for atingido e abatido, vamos acordar imediatamente na casa do nosso Pai. Nada pode abater um cristão, nem a morte, pois Jesus já nos garantiu a vida eterna. Quando estava conversando com Nicodemos, ele explicou o seguinte: João 3:3-6. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, se você nasceu só no mundo físico, na carne, então quando morrer no físico, acabou. Você não vai viver no Espírito, porque você não nasceu no Espírito, então também morre espiritualmente. Quem nasce só uma vez, morre duas. Mas se você nasceu no físico, na carne, e depois recebeu Jesus como seu Salvador e nasceu de novo no Espírito, então você só vai morrer no físico. Porque no Espírito você já está vivo. Quem nasce duas vezes só morre uma. Isso está escrito também em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, a ressurreição de Jesus. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E essa segunda morte é a morte espiritual, seja no inferno, lago de fogo ou um sofrimento sem fim. Não faz nenhuma diferença porque ela não tem poder sobre nós cristãos.
Jesus venceu a morte e nos deu o presente da vida eterna. E é por isso que eu realmente acho tão importante ensinar as pessoas a seguirem o caminho cristão. Não interessa quem concorda comigo ou não, não tem necessidade de ficar discutindo e apresentando argumentos. Quando o momento da sua morte chegar, a verdade vai ser revelada. O problema é que aí já não vai dar mais tempo de mudar de ideia. Quando deixar este corpo físico, você vai entrar no mundo espiritual do lado que escolheu, na luz ou na escuridão. Eu não sei de tudo o que Deus tem reservado para mim lá em cima, mas sei que Ele me ama muito e tenho certeza que tudo vai ser muito bom, muito mais do que eu espero ou imagino. E do fundo do meu coração eu desejo que você que está me escutando agora possa ter esta certeza também e possa participar da mesma alegria que cada um dos filhos de Deus vai sentir. Não se perca com as coisas desse mundo, não se mate por elas, não prejudique os outros por causa delas. Dê uma chance para Deus na sua vida. Procure aprender sobre Jesus, sobre o tanto que Ele te ama e se importa com você. Se aproxime dele, leia sobre ele, converse com ele, pergunte, aprenda e depois vá lá fora no mundão ensinar quem não sabe. A vida que vale a pena ser vivida não é aquela que você vive para si mesmo, mas aquela que você entrega nas mãos de Deus para Ele usar como quer. Porque depois que Ele te usar muito, Deus vai se certificar de te recompensar por cada minuto entregue a Ele. E você vai gostar muito das recompensas. Existe um mundo bem melhor, é só procurá-lo. Tem que lutar pra conseguir. Como a chuva caindo do céu, Ele vem lá de cima, dando a vida onde cair. Tome conta de você, pra onde estiver indo e pra onde você quer chegar. Não tenha medo de se perguntar se algo mais existe do que o que todo mundo quer passar. Tome conta de você, tome conta de você, tome conta de você, de você. Existem dias bem melhores, como tempos passados, puros e livres pra viver. E tudo é nosso novamente, dia a dia, um pouco aqui, um pouco lá. Tome conta de você, tome conta de você, tome conta de você, de você.
você. Tome conta de você. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Há dias tristes em que a gente tem vontade de morrer. Dias terríveis em que tudo é pior. Fica difícil até fazer as coisas simples e o que é mais é impossível da gente ver amor. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor e o seu dia vai mudar. Nossos problemas nós fazemos bem maiores do que são. São coisas bobas que maltratam o coração. São só tolices que deixamos influir em nosso humor. E isso altera